Pensa numa inteligência que parece ter vindo de outro planeta, só que na verdade ela vive aqui mesmo, no fundo do mar. Hoje a gente vai mergulhar no mundo de uma das criaturas mais fascinantes da Terra, o polvo. E sério, ele é muito mais do que um simples molusco. É uma mente que desafia tudo o que a gente achava que sabia sobre o que é ser inteligente. Então, o nosso roteiro de hoje é o seguinte: a gente começa com a história de cinema de um polvo que fugiu do aquário. Depois, vamos entender como funciona essa mente distribuída em 8 braços. Aí, a gente entra na arte do disfarce, que é algo surreal. E, por fim, vamos refletir sobre o que tudo isso nos ensina. Tudo começa com essa pergunta. Porque em 2016, um polvo chamado Inky fez o que parecia impossível. Ele simplesmente desapareceu do Aquário Nacional da Nova Zelândia. E o jeito que ele fez isso, bom, parece coisa de filme de espionagem. Ok, vamos entender essa história direito. O caso do Inky não é só uma curiosidade, não. É uma prova impressionante de como um polvo consegue resolver problemas, entender o ambiente ao seu redor e usar o próprio corpo de uma forma espetacular. Imagina a cena. No meio da noite, o Inky viu a oportunidade perfeita. A tampa do tanque dele estava um pouquinho aberta. Como ele não tem um osso sequer no corpo, ele se espremeu por aquela fresta minúscula. Depois, se arrastou pelo chão do aquário, encontrou um ralo de uns 15 centímetros e, simplesmente, deslizou para dentro. Aquele cano dava direto no mar. No dia seguinte, quando os funcionários chegaram, só encontraram o tanque vazio. Uma fuga como essa levanta uma questão óbvia, né? Como é que um invertebrado, um bicho sem espinha dorsal, consegue uma proeza dessas? A resposta está no sistema nervoso dele, que é diferente de quase tudo que a gente conhece. Para começar, vamos falar de números. Um polvo comum tem cerca de 500 milhões de neurônios. Isso é neurônio pra caramba. Coloca ele no mesmo nível de inteligência de um cachorro ou um gato, por exemplo. E se a gente comparar com outro molusco, tipo um caramujo, nem se fala, a diferença é absurda. Mas o mais impressionante não é nem a quantidade de neurônios, é onde eles ficam. Dá uma olhada nisso. 2/3 dos neurônios do polvo não estão na cabeça. Estão espalhados pelos 8 braços. É como se cada braço tivesse um cérebro próprio. Eles podem sentir, tocar e agir de forma independente, sem precisar de uma ordem direta do cérebro central para cada movimento. E as semelhanças não param por aí. Os polvos têm uma estrutura no cérebro que funciona de um jeito muito parecido com o nosso hipocampo, a parte responsável pela memória e pelo aprendizado. Isso simplesmente joga por terra aquela ideia antiga de que só os vertebrados poderiam ter cérebros realmente complexos. Agora, vamos ver como toda essa inteligência se manifesta de uma forma que a gente pode ver. E para isso, a gente precisa falar da habilidade mais espetacular deles. Os polvos são os mestres absolutos da camuflagem. Olha só essa comparação. Um camaleão, que é famoso por mudar de cor, leva mais ou menos 20 segundos para fazer isso, porque depende de hormônios. Já um polvo faz a mesma coisa em 20 milissegundos. É mais rápido que um piscar de olhos. Para ele, mudar de cor é um reflexo, uma reação instantânea do sistema nervoso. E como é que essa mágica acontece? É pura biologia. A pele deles tem células especiais, os cromatóforos, que são como os saquinhos de tinta que se abrem e fecham. Os leucóforos, que funcionam como espelhos, refletindo a cor do ambiente. E não é só cor, não. As papilas permitem que ele mude a textura da pele para imitar uma rocha ou um coral. É uma transformação completa. Toda essa biologia sofisticada se traduz em comportamentos que deixam os cientistas de queixo caído e forçam a gente a repensar o que é ser inteligente. Mas como vamos ver, tanta complexidade também pode esconder um perigo bem real. Por exemplo, já observaram polvos carregando cascas de coco para usar como um abrigo móvel depois? Isso é uso de ferramenta e planejamento. Eles também reconhecem pessoas, sabem quem é quem, mesmo que todo mundo esteja vestido igual. E talvez o mais incrível, eles brincam. Sim, eles interagem com coisas por pura curiosidade, sem ser para caçar. Mas nem tudo é admiração. Essa inteligência toda vem com um lado que exige muito, mas muito respeito. Uma especialista em vida marinha deu um aviso bem direto sobre uma espécie em particular, e a frase é essa aí. Esse carinha aqui é o polvo de anéis azuis. Pequeno, lindo, hipnotizante e um dos animais mais peçonhentos do planeta. Normalmente ele é tranquilo, mas quando se sente ameaçado, esses anéis azuis começam a brilhar. E isso não é um show de luzes, é o último aviso que a pessoa vai ter na vida.
O veneno dele tem uma neurotoxina que é cerca de 1000 vezes mais potente que cianeto. Uma única picada, que muitas vezes a pessoa nem sente, pode causar paralisia total e parada respiratória em minutos. E o mais assustador de tudo é que não existe antídoto. E isso tudo nos leva à nossa reflexão final. A existência do polvo, com essa inteligência que não fica só na cabeça, com essa capacidade de se transformar e com esses comportamentos complexos, nos força a perguntar: se uma mente que evoluiu por um caminho tão diferente do nosso pode chegar a esse ponto, o que a gente realmente sabe sobre o que é a consciência? O polvo é mais do que um animal curioso. Ele é um lembrete de que a inteligência pode ter muitas formas e que a gente ainda está só começando a entender as outras mentes com as quais dividimos o planeta.